Bênção demais. Eu estou feliz por estar aqui nessa manhã. O Senhor tem sido tão bom para conosco. E muitas vezes nós somos tão infiéis, tão insensíveis ao agir de Deus. Só mesmo pela graça do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Então vamos ler, irmãos, do verso de número 30 e 31. Vamos só ler esses dois versículos, versículos 30 e 31. O que é que diz a Bíblia, meu irmão? Diz assim: e tirando-os para fora, diz: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo ou para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31, olha o que diz a Bíblia, diz assim: e eles disseram, o que eles disseram? Vamos repetir, toda a igreja diga assim: crê no Senhor Jesus. Diga assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mais uma vez, diga assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia, amém. Isso, você pode aplaudir, aplauda bem forte, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, feche teus olhos, vamos orar um pouquinho mais. Senhor, obrigado pela tua palavra, ó Deus. A tua palavra é vida, a tua palavra é paz, a tua palavra é alimento para as nossas almas. Fale conosco a tua palavra, Senhor. Ministre aos nossos corações a tua verdade. Nós queremos te exaltar, te glorificar, te bendizer. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto, ou esses versículos que eu li, ele é o relato de coisas que Deus começou a fazer por intermédio do apóstolo Paulo e a sua equipa, quando eles saíram para pregar o evangelho, quando da sua segunda viagem missionária. Paulo inicia, a partir do versículo de número 1 em diante, a sua segunda viagem missionária. Ele leva consigo a Silas, depois chega em Listra e Derbe, leva consigo a Timóteo, e eles então partem, e o versículo de número 6 diz que eles passam por uma região chamada Frígia, Galácia, até Mísia e Troade. São as regiões em que eles passaram: Mísia, Frígia, e foram parar até em Troade. Quando eles chegam nessa região chamada Troade, a Bíblia diz que Paulo tem uma visão. À noite ele estava a dormir, alguém aparece para ele e diz assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa é a visão que o apóstolo Paulo tem. E eles então navegaram, foram até Troade, até essa região. De Troade eles foram para Filipos, a cidade de Filipos, que era uma cidade que ficava ali na região chamada Macedônia na época. A região que nós conhecemos como Macedônia, que fala aqui na Bíblia, é a mesma região que hoje, atualmente, do ponto de vista geográfico, existe o país que nós chamamos de Iugoslávia, ou antiga Iugoslávia. Bom,
Nessa região, a região de Filipos, eles chegam ali e eles não tardam, vão pregar o evangelho. E eles pregam o evangelho. E uma moça que estava ali nessa cidade, chamada Lídia, ela se converte a Jesus. É a primeira pessoa que eles ganharam para Cristo ali na cidade de Filipos. Lídia aceita Jesus. A Bíblia diz que ela era uma comerciante, uma empresária. Ela vendia púrpura, tecidos finos, caros. Era uma empresária muito bem sucedida. E Lídia crê nas palavras do apóstolo Paulo e ela é batizada. Lídia pede a Paulo e a Silas, que estava junto com Paulo, quando Lídia foi ganhar para Cristo, depois dela ter sido batizada, Lídia pede que os apóstolos acompanhassem Lídia até a sua casa. Lídia se propôs em hospedá-las. Se você acompanhar comigo o versículo 15, olha o que diz o versículo 15, por favor, vamos ler. Atos capítulo 16, versículo 15. O que é que diz? Olha o que diz, diz assim: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Portanto, Paulo diz que Lídia constrangeu-os a irem até a sua casa. Verso 16, olha o que diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Enquanto eles estão indo para a casa de Lídia, a Bíblia diz que uma moça que tinha o espírito de adivinhação saiu-lhes ao encontro. E Lucas faz questão de descrever essa moça como alguém que dava grande lucro àquelas pessoas que a procuravam. Só para você entender uma coisa: questões relacionadas a feitiço, adivinhações, questões que têm a ver com a manipulação do sagrado, daquilo a que nós atribuímos um valor sagrado, não é problema de hoje. A Bíblia fala sobre feitiçarias, a Bíblia fala sobre espírito de adivinhação, espírito de engano, espírito que muitas vezes age, e se nós não tivermos o cuidado, se nós não tivermos discernimento, é provável, inclusive, que nós atribuamos certas práticas humanas que não têm nada a ver com o Evangelho, e muitos de nós olhamos para aquilo e chamamos de Deus, ou como que aquilo fosse coisa de Deus. Muito cuidado com o que está acontecendo hoje no nosso país. Muitas pessoas sobem nos púlpitos, abrem a boca para falar em nome de Deus. Alguns chegam inclusive até a fazer milagres. Cuidado, meus amados irmãos. A Bíblia diz que o diabo muitas vezes ele se transveste em anjo de luz para enganar, se possível, até aqueles que são escolhidos. Muita gente fala em nome de Deus, realiza milagre, mas quando você analisa aquilo que fala ou faz com aquilo que a Bíblia Sagrada diz, aquilo que as Escrituras dizem, você chega à conclusão que não tem absolutamente nada a ver com Deus. São pessoas que aprenderam, se especializaram na arte de manipular o sagrado. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Muita gente se especializou na arte de manipular o sagrado. Essa moça aqui, ela sai ao encontro dos apóstolos. A Bíblia diz que ela era alguém que dava muito lucro aos seus senhores, àqueles que a procuravam.
E ela seguiu Paulo e chamava Paulo e os apóstolos. E olha só as palavras que essa moça dizia. Ela dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que interessante, irmãos. Uma moça que não tinha o Espírito Santo de Deus, uma moça que não tinha a revelação da graça da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela dava testemunho dos apóstolos e ela abria a boca e dizia assim: olha, esses moços que estão ali são servos do Deus Altíssimo. Só que tem uma coisa, irmãos: o que ela falava não vinha de um coração sincero, de um coração lavado, remido no sangue de Jesus. O que ela falava era algo que o diabo falava através da boca daquela moça. Mas no fundo, irmãos, não tinha nada a ver com o Evangelho, com a palavra de Deus. O propósito do diabo, o propósito de Satanás é confundir a mente e os corações de muitas pessoas, levando-os a desacreditar no verdadeiro Evangelho. É o que está acontecendo no nosso país hoje. Nós já temos muitos milagreiros que aparecem na televisão, só fazem milagres. Amém. Eles só fazem milagres. Eles não falam do pecado, eles não falam da necessidade da pessoa se converter, se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Jesus, ser lavada e remida no sangue de Jesus. Não, eles não falam disso. Eles só falam que você pode vir com a doença que você tiver e que ele, o apóstolo, o profeta, sei lá, o guru, vai colocar as mãos em você e o mal que você tiver será banido da sua vida. É isso que eles estão prometendo. Eles estão prometendo que se você vier, vão vender para você uma garrafa d'água que custa 5, 10, 15, 30 mil kwanzas, sei lá. E você vai pegar da água, vai beber e vai ser curado. É isso que eles estão oferecendo aí fora. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Porque o verdadeiro Evangelho, meu amado irmão, é aquele que coopera para o arrependimento. O verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, quando ela é pregada, irmãos, ela leva com que eu me arrependa dos meus pecados. Se você olhar tudo o que aconteceu aqui, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com a sua equipa, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com a sua equipa, onde quer que eles fossem, que eles parassem, que eles pregassem o Evangelho, pessoas se convertiam, se arrependiam dos seus pecados, pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas nas águas, símbolo de graça, do amor, símbolo de morte. Quando alguém é batizado, ela está fazendo uma demonstração pública de que agora ela não mais é do mundo, ela nasceu de novo e ela vai seguir a Jesus Cristo. Cuidado, meu amado irmão, com o que está sendo pregado na televisão, no rádio. Cuidado com os milagreiros, porque o diabo também faz milagres para enganar as pessoas que são escolhidas, para escandalizar o Evangelho verdadeiro e puro. Essa moça aqui, ela tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia faz questão de dizer que a atividade que ela exercia dava muito lucro. As pessoas que estão fazendo milagres dá muito lucro. Irmãos, se eu chamar alguém aqui que estiver doente e eu colocar a mão, essa pessoa for curada, dia seguinte, irmão, aqui está cheio. A maneira mais fácil de encher a igreja é isso. Deixa alguém vir doente aqui, eu colocar a mão para ela ser curada, para você ver se dia seguinte aqui vai ter lugar para você sentar. A notícia vai correr na cidade. Olha, lá na igreja, pastor Nelson coloca a mão e pá. Ah, meu amado irmão, não confunda. Jesus não é milagreiro, irmãos. O que Jesus quer, irmãos, o maior milagre que Jesus quer fazer em você, na sua vida, é que você o conheça.
é que você seja salvo, e que a graça dele seja manifestada na sua vida, irmãos. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Verso 17, isso que a Bíblia nos diz. O verso 18 diz que aquela moça fez aquilo por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se para ela e disse: espírito imundo, em nome de Jesus, eu te mando que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu. Todos os dias, ela olhava para Paulo, ela olhava para Silas, provavelmente Timóteo estava junto, e aquela moça dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Paulo ficou incomodado, porque Paulo entendeu, teve discernimento espiritual. Paulo sabia que aquilo que aquela moça estava falando não vinha de Deus, era uma forma simplesmente de perverter, subverter as verdades do Evangelho. Amém, amados irmãos? Amém. Quem usa as pessoas para fazerem magia? O diabo. Magia não é de Deus, irmãos. Já vou te dizer uma coisa: magia, seja magia negra, seja qualquer outro tipo de magia, não é de Deus. Porque a pessoa engana, ela ludibria, ela perverte a verdade, ela manipula o sagrado. E ela tem a capacidade de ir, através da ilusão, mostrar para você algo que parece ser, mas na verdade não é. É isso que a magia faz, é isso que a ilusão faz. Estão entendendo, irmãos? Essa moça fazia isso porque a Bíblia diz: ela estava possuída por um espírito do diabo. Foi preciso que Paulo olhasse para ela, e Paulo dissesse assim: em nome de Jesus, espírito imundo, o espírito que estava nela, não a moça, ela, o espírito que agia nela. Ei, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra aquilo que age na mentalidade das pessoas e perverte a essência do Evangelho. A nossa luta é contra tudo aquilo que envergonha o nome de Jesus Cristo. A nossa luta, meu amado irmão, é contra aqueles que usam o nome de Deus, a palavra de Deus, e ao invés de serem canais do fluir da graça de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus para a vida de pessoas, elas usam o lado espiritual, o lado do sagrado, e manipulam o lado do sagrado em seu favor. Quantas pessoas estão ficando ricas em nome de Deus? Quantas pessoas estão comprando mansões, carrões, aviões, né? Quantos estão comprando helicópteros, ilhas? Tudo em nome de Deus. Ei, escuta o que eu vou dizer para você aqui. Jesus não nos mandou acumular riquezas aqui nessa terra. Jesus falou assim, para a gente acumular tesouro aonde? Tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Muitos de nós estamos sendo influenciados por esse espírito capitalista, predador, que existe lá fora. Ao invés de eu pegar aquilo que Deus me dá para investir no reino de Deus, investir em vidas, em famílias, em pessoas, eu estou investindo nas minhas vaidades. Quantos, meu amado irmão, estão investindo milhares e milhares de dinheiros em vaidades, em outras coisas mais? Nós, os pastores contemporâneos, alguns caem em Angola, infelizmente, ao invés de nós pegarmos aquilo que Deus nos tem dado e investirmos no reino de Deus, investirmos em famílias, em vidas, em pessoas, nós estamos ajuntando tesouro nos céus. Essa moça dava muito lucro para os seus seguidores. E vendo seus senhores, verso 19, olha agora o que acontece aqui. Paulo expulsou o demônio da vida daquela moça. Agora ela não poderia mais adivinhar. Agora ela não poderia mais falar assim: estes homens
São servos do Deus Altíssimo. Não poderia falar mais. Agora ela não tinha mais a capacidade de enganar as pessoas que ela estava enganando. Não tinha. Aquele espírito do diabo não estava mais nela. Quando aquelas pessoas deram-se conta de que aquela moça não mais poderia proporcioná-los riqueza. Ei, quando eu era criança, escuta, olhe para cá. Quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias de pessoas que iam nos Dombe Grande buscar feitiço. Você já ouviu essa história, né? Aqui em Angola tem um montão de histórias. Gente que dorme e à noite chiboi atrás de dinheiro para ele. Enfim, eu já ouvi tantas e tantas histórias. Não sei se isso é folclore, sei lá. Não sei, quem sou eu para dizer isso? Mas que o diabo trabalha, o diabo trabalha. Que Satanás, muitas vezes, irmãos, usa coisas para enganar pessoas. O diabo faz isso. Ei, escuta aqui. O diabo tentou até o Senhor Jesus Cristo. O diabo levou Jesus e disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você acha que o diabo não vai tentar você? Amém, amados irmãos? Se até Jesus Cristo, o diabo tentou enganar, tentou ludibriar a mente e o coração do nosso Senhor por causa de coisas. Cuidado com esse materialismo dialético que existe ali fora, irmãos. Cuidado. Eu não me iludo com carros. Eu não me iludo com títulos. Eu não me iludo com doutores, isso, doutor daquilo. Não, isso para mim não me chama a atenção, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos doutores, muitos sabidos, são as pessoas que mais têm sido usadas, infelizmente, para perverter a verdade do Evangelho e ao mesmo tempo afastar milhares e milhares de pessoas dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É só você olhar para o nosso país, o momento em que nós estamos passando. O mês de novembro não será um mês fácil para a igreja cristã cá em Angola. Temos que orar. O diabo está furioso. As trevas estão furiosas. O diabo não está feliz de ver você aqui, na casa do Senhor. Você, sua casa, sua família. O diabo não está feliz. O diabo vai usar, irmãos, homens sem escrúpulos, pessoas sem Deus, que vão vir e vão inventar um montão de mentiras para tentarem perverter as verdades do Evangelho. A semente que tem sido semeada com muito sacrifício, com muito ardor. A semente que tem sido plantada com choro, com lágrimas, com sacrifício. Irmãos, você não tem ideia do sacrifício que nós temos feito, eu e a Cleo, para que você possa estar aqui. Não tem sido fácil. Temos passado por lutas, por desafios. Aí vem o diabo, que vai usar um montão de pessoas lá fora para te afastar dos caminhos do Senhor. Abra os olhos, irmãos. Abra o olho. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos lutando contra as trevas. O diabo está usando pessoas lá fora. Um montão de engravatados, bonitinhos, cheios de relógios de marcas. Eles se acham que são donos da verdade. Eles se acham que conhecem tudo, sabem de tudo. E eles olham para você, acham que simplesmente você é alguém que está aqui sendo enganado, sendo aldrabado, sendo mentido. Irmãos, você acha mesmo que eu vou chamar você para você vir para cá, para você ser aldrabado? Eu não tenho o que fazer da minha vida, não? Pensa, eu não tenho o que fazer. Hoje assim, final de semana prolongado, eu deveria pegar meu carro, sair para todo quanto é lugar por esse país. Nós ficamos aqui. Aquilo veio ontem aqui. Nós viemos aqui ministrar para você. Você acha mesmo que nós somos vagabundos e não temos o que fazer da vida? E estamos aqui para mentir, para aldrabar você. É isso mesmo que você acha? Você se deixa mesmo enganar, irmãos, por alguém que chega e fala isso para você? Não, irmãos. Nós vamos lutar contra esse espírito de mentira. É o espírito do diabo que perverte a verdade,
que engana, que age nas pessoas, é o espírito do anticristo que está agindo na vida e na boca de muitos governantes desse país, todos os dias contra a igreja cristã. Nós não somos, isso tem que ficar muito claro, irmãos. Nós não somos pervertedores da verdade do evangelho, não, somos discípulos da graça. Anunciamos a Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que morreu na cruz, aquele que te ama, que me amou, que nos amou. Irmãos, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. Tem muita gente pervertendo o evangelho, não se engane. Quando aqueles moços perceberam que não iriam dar mais lucros, aquela moça não iria dar mais lucros, sabe o que eles fazem? Reúnem a multidão, prendem os discípulos, prendem os apóstolos, açoitam-nos na praça, levam os discípulos perante os magistrados, juízes, procuradores, polícias. É assim que eles fazem. Não vai dar mais lucro. Sabe a igreja, irmão? A igreja está pregando contra a corrupção nesse país. A igreja está pregando contra o pecado. A igreja, a Bíblia diz, é coluna e baluarte da verdade. Isso é a igreja de Cristo, irmão. Nós existimos para pregar contra as trevas. Onde existir trevas, nós seremos luz. Onde existir podridão, nós chegaremos para dizer: existe o jeito certo de fazer as coisas, o jeito de Deus, o jeito da palavra. É isso que o diabo, o inferno tem medo lá fora, de que nós sejamos usados por Deus para mudar a mentalidade das pessoas, para trazer luz, para trazer esperança, para trazer graça de Deus sobre a vida das pessoas. O diabo tem medo disso. Amém, amados irmãos? Os discípulos foram açoitados e lançados na prisão. Quem tem poder gosta de fazer isso, gosta de mostrar que tem poder. Quem tem poder gosta de fazer isso, gosta de mostrar que ele é o dono da verdade. Lançaram os discípulos da prisão. Está aqui, amados irmãos. Versículo 22 diz assim: e a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Verso 22. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior. Existia uma cela, uma solitária na cadeia. Não basta simplesmente colocá-los no cárcere, não. Não basta simplesmente colocá-los na cadeia, não. Eles foram mandados para a solitária. A Bíblia diz no cárcere inferior. É a cadeia dentro da cadeia, literalmente. Amém, amados irmãos? E a ordem foi expressa para que o carcereiro os mantivesse ali. Diz a Bíblia no versículo 24, a última parte: e lhes segurou os pés no tronco. Olha aí, para a cadeia. Na cadeia foram para o cárcere inferior. No cárcere inferior foram amarrados as pernas no tronco, para terem certeza que eles não fugiriam. Pergunta: precisa tudo isso, irmãos? Irmãos, precisa tudo isso? Claro que não. Mas sabe o que acontece, irmãos? O diabo faz assim mesmo. O diabo age assim mesmo, para trazer medo. O diabo gosta de usar o medo para fazer com que as pessoas: eu não vou mais naquela igreja. Aquela igreja do pastor, aquela igreja não é reconhecida. Eu não vou mais naquela igreja, porque aquela igreja o pastor é assim, assado e cozido. Falaram que ele é assim, que ele é assim. As pessoas, o diabo gosta de fazer a festa. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Você que está aqui nessa manhã, escute bem o que eu vou falar. Isso é profético. Nenhuma igreja não reconhecida nesse país que prega o evangelho da verdade fechará. Isso é profético. Vou dizer outra vez: nenhuma igreja nesse país que prega o evangelho da verdade, sendo reconhecida ou não, nenhuma igreja desse nível fechará as portas nessa nação, porque o nosso Deus vai agir. Aleluia!
O diabo pode se levantar. Pode vir decreto, pode vir lei, pode vir o que vier, irmãos. Jamais deixaremos de falar do evangelho, irmãos. Venha o que vier. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, escuta. Se nos colocarem na cadeia, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vamos pregar o evangelho na cadeia. Se nos colocarem na cadeia, não tem marca. Vamos falar de Jesus na frente dos polícias. Vamos falar de Jesus na frente dos procuradores. Vamos evangelizar os juízes. Se nos colocarem na cadeia, irmãos, esse país aqui, irmãos, vai ser incendiado pelo poder do nome de Jesus. Apostem que eu estou falando, irmãos. Não vamos desistir. Podem nos prender, todos. Podem nos colocar na cadeia, não tem marcas. Ei, a verdade está aqui dentro do coração. A palavra está aqui. A palavra não está aqui na cabeça, não está aqui, é no coração, é aqui, é na alma, é no espírito. Olha, os discípulos foram presos por causa do evangelho, foram colocados na cela. Adivinha para mim o que aconteceu quando chegaram na cela? Acompanha comigo, siga comigo a leitura da Bíblia. Veja o que aconteceu. Aleluia. Verso de número 25, olha o que diz. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Eu não ouvi. Perto da meia-noite, na cela, na cadeia, na solitária, amarrado no tronco, o que Paulo e Silas faziam? Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Verso 26. E de repente, diga comigo, de repente. O diabo que se prepare, irmãos. Diga comigo, de repente. Olha o que acontece se de repente. De repente, a Bíblia diz: sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja! Eu creio, irmãos, que um grande avivamento Deus vai trazer sobre essa nação. Eu creio que Deus vai soprar sobre essa nação um vento diferente. Se nos mandarem para a cadeia, nós vamos continuar a falar do amor de Jesus na cadeia, como aconteceu com Paulo e Silas. De repente, perto da meia-noite, sozinhos. Olha, eu acho incrível o evangelho, irmãos, porque olha só, Paulo e Silas tinham tudo para ficarem revoltados com Deus. Afinal, eles estavam só pregando o evangelho. Por que razão eles foram açoitados, presos, batidos, maltratados, aviltados na sua dignidade e lançados na prisão? Por que, meu amado irmão? Me explica por quê? É porque o diabo se levanta quando nós pregamos o evangelho. É porque há um movimento novo soprando sobre essa nação. É por isso que o diabo vem se levantando, usando pessoas para perverter a verdade do evangelho, que tem sido semeada com muito ardor, com muita lágrima, com muito custo, com muita dor, com muito sacrifício em milhares de pessoas. O diabo não vai roubar a semente do evangelho que tem sido plantada nos corações e nas vidas de milhares de pessoas. Não vai. Não vai. O diabo não vai. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores. A Bíblia diz que de repente um grande terremoto. Eu imagino que é um terremoto numa cadeia. Eu fico imaginando aqui na minha mente limitada. O que é um terremoto? Imagina a cadeia do Sumba, irmãos. Imagina só. Um terremoto. De repente a Bíblia diz assim: todas as correntes foram soltas. As correntes de quem? De Silas e Paulo? Não. A Bíblia diz que todas as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro, verso 27, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. O carcereiro ficou com medo, coitado. Coitado do menino, coitado do moço. Ele não entendia nada de Cristo, não entendia nada do evangelho, só estava ali fazendo o seu trabalho diligentemente. Ficou com tanto medo que ele achou que, olha, amanhã a primeira pessoa que vai para a degola serei eu. Para não me matarem amanhã pelo que aconteceu aqui, é melhor eu me tirar a minha vida eu mesmo já aqui. E agora, foi isso que ele pensou.
Amém, amados? Paulo, vendo, exclamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos nós aqui estamos. Não se mate, cara. Para com isso. Acho a Bíblia linda, espetacular. A Bíblia é cheia de ironias. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo amarraram Paulo pensando que se o soltassem iriam fugir. Não. Houve o terremoto, a cadeia se abriu. Eles não fugiram, ficaram ali do mesmo lugar. Não poderiam fugir, não poderiam ir embora, mas não foram, ficaram ali. Quando o carcereiro quis se matar, eles falaram: não faça isso, nós estamos aqui, não fugimos, calma, relaxa, não bique o tima, segura aí esse coração, cara. Ah, meu Deus, Deus é espetacular, irmãos. Deus é maravilhoso. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos, todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, verso de número 30, o carcereiro olha para Paulo e olha para Silas, e ele diz assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Sabe o que acontece, irmãos? É isso que Deus precisa fazer na vida de muitos que pregam o Evangelho. Olha, irmãos, não estranhe o que eu vou te dizer. Eu sou um pastor, eu não tenho dom de cura, não tenho. Meu ministério é pregar o Evangelho, é pregar a palavra. Eu sou evangelista, eu sei pregar o Evangelho, eu sei pregar a graça de Deus. Agora, se você quer milagres, quer um pastor que faz milagre, procura outro. Aqui não tem. Se um dia Deus levantar alguém aqui que tenha dom de cura, amém, glória a Deus. Mas eu não tenho esse dom, não é meu dom. Amém, amados? Meu dom é de pregar a palavra. Eu sei pregar a palavra, sei pregar o Evangelho, só isso que eu faço. Eu sei olhar para a Bíblia e enxergar a beleza, a ternura, a graça, o amor de um Deus tão lindo, tão espetacular, tão tremendamente glorioso, irmãos, quanto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu só sei pregar uma coisa: que você se arrependa dos seus pecados, que você creia nele, e que se você crer nele, meu amado irmão, Deus tem a capacidade de mudar a história da sua vida e da sua família. Porque Deus mudou a minha história. A minha história. Quando eu estava lá com 15, 16, 17 anos, nas drogas, fumando lhamba, eu nunca vi o Estado vir me ajudar. Nunca vi. Eu nunca vi o governo vir me ajudar. Nunca vi. Eu nunca vi o governo promovendo uma política para me libertar das drogas. Nunca vi. Agora eu sou salvo, liberto e prego o Evangelho. O Estado vem me dizer que eu sou mentiroso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que raio de brincadeira é essa? Amém, amados irmãos? Amém. Eu nunca vi governo nenhum. Eu saí daqui, fui para fora estudar, voltei, hoje eu trabalho aqui, sou profissional. Nunca vi o Estado me ajudar, nunca. Sabe por quê, irmãos? É assim que Jesus faz. Jesus nos pega, Jesus te lava, te limpa, te transforma, Ele enche o teu coração cheio de sonhos, faz de você nova criatura. Amém, amados irmãos? Coloca em você beleza, graça, ternura. Jesus tem uma obra na sua vida, irmãos, que só começou no dia que você o aceitou como Senhor e Salvador. Tem muito mais. Tem muito mais graça, maninho. Tem muito mais amor, tem muito mais experiências. Você precisa mergulhar todos os dias nos rios de Deus. Beber das suas fontes, das suas águas. Aprender a conhecê-lo. Saber quem Ele é, amado irmãos. É entender que Deus tem uma história para mudar, para escrever na sua vida. Aleluia. Deus tem uma história para escrever na sua vida e através de você. É isso que eu creio. O que eu posso fazer para ser salvo? Aleluia. Verso 31. Creia no Senhor Jesus. Diga assim: creia no Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. O que é que eu posso fazer para ser salvo, meu amado irmãos? O que é que você pode fazer para ser salvo, meu amado e querido irmãos?
Aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: irmão, você sabe o que fazer para ser salvo? Aleluia. Você sabe o que fazer para ser salvo? Aleluia. Diga assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua casa. Fale mais alto: creia no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, com toda a voz, com toda a alma, e serás salvo, você e a sua casa. Aleluia. Levanta assim suas mãos, diga assim: eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Diga: eu sou filho de Deus. Eu não sou, diga: eu não sou mais escravo. Oh, eu sou, diga: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, eu sou filho de Deus. Diga assim: oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Oh, oh, abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor de mim lançou. Oh, me resgatou, diga: me resgatou, e agora eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Escuta, João capítulo 1, versículo 12. A Bíblia Sagrada diz assim: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Amém, amados? Nós somos filhos de Deus. O diabo não pode tirar isso de nós. O governo não pode tirar isso de nós. Decreto nenhum pode tirar isso de nós. Lei nenhuma pode roubar isso de nós. Nós somos salvos, libertos, transformados, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nessa manhã, ó Deus, erguer a minha voz a Ti, em favor dos meus irmãos que aqui se encontram, não somente em relação aos irmãos desta igreja, mas da igreja evangélica cristã protestante aqui no Sumbo, nessa província e nesse país, Senhor. Onde quer que nesse momento estiver um filho Teu prostrado, dizendo só o Senhor é Deus nessa nação, que o Senhor, ó Pai, manifeste a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, a Tua palavra, o Teu dom gracioso, curador e transformador, ó Pai. Que a Tua palavra seja semeada nos corações, nas almas e espíritos de qualquer um que nesse momento, ó Pai amado, estiver adorando, exaltando e glorificando o Teu nome em qualquer igreja nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro em favor de cada irmão aqui presente. Senhor, Tu és um Deus que nos livraste das trevas, da escuridão,
Pai, quando eu andava nas drogas, não foi homem que me pregou o evangelho, não, foi o teu Espírito Santo que usou alguém para falar do teu amor. Não foi governo que pregou o evangelho, não foi. Quando eu vivia sem esperança, Senhor, foi o teu amor que me alcançou, que nos alcançou. É por isso que eu prego o evangelho, Pai, porque eu creio que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio na tua graça, Senhor. Eu creio no teu amor. Eu creio no teu perdão. Eu creio na tua glória. Eu creio que aquele que crê em ti, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro do seu ventre. Pai, a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ajuda-nos, ó Pai, salva-nos, liberta-nos, transforma os nossos corações. Nós nos consagramos diante de ti, renovamos aqui, Senhor. Doa a quem doer, fique mal quem quiser ficar, aconteça o que acontecer, mas nesta manhã nós declaramos que jamais deixaremos de te adorar, de te amar, de te servir, de crer no teu santo nome. Ainda que sejamos lançados no cárcere, nas cadeias, não temeremos mal algum, Senhor. Não temeremos, não temos medo, não temos medo nessa manhã, Senhor. E declaramos que nós estamos preparados para sofrer por amor ao evangelho. Estamos preparados para sermos colocados nas cadeias. Estamos preparados para sermos condenados por causa do teu nome. Mas jamais deixaremos de te servir, de te adorar e de te amar. Oh Deus, em nome de Jesus, salve a nossa nação, Senhor. Tenha compaixão, tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, todo o poder das trevas saia. Saia! Saia agora! Saia da nossa nação! Todo o poder do inferno saia! Saia agora! Todo engano saia! Toda mentira saia! Toda falsidade saia! Em nome de Jesus! Ah, Deus, declaramos a vitória e tomamos posse nessa manhã da tua graça, da tua glória e do teu poder. Senhor, essa é a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Dê um brado de vitória bem forte, irmãos. Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, amém, amados irmãos. Olha para o teu irmão e diga assim: não desista. Jesus escolheu você. Diga: Jesus te escolheu. Aleluia, amém, amados irmãos. Aleluia, pode se assentar, queridos.